Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Vou pedir a gentileza de vocês curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, no podcast também, se inscreva no podcast, compartilhe esse episódio para mais pessoas, né? Que é um assunto que está na mídia hoje, né? A gente gosta de falar sobre esses assuntos porque traz uma reflexão espiritual de tudo isso que está acontecendo com a humanidade, né, com todos esses acontecimentos caóticos que vêm chamando a atenção da maioria das pessoas, que é o assunto do vídeo hoje, que é em relação ao bebê reborn, né? Todo mundo viu que existem pessoas gastando aí de 7, 9, 10, 15, até 30 mil reais em um boneco de borracha, né, que ele representa um bebê, né, ele fidedigamente, que é igual, sem tirar nem pôr um bebê, né, obviamente não faz o que um bebê faz, mas por trás de tudo isso existe algo bem mais profundo do que apenas esse desejo material de ter ou de possuir esse boneco de borracha, né? Que a gente está falando, quando a gente vê, é o reflexo realmente de uma humanidade que está adoecida emocionalmente, isso é fato, está adoecida espiritualmente, porque muitas dessas pessoas, elas carregam um vazio muito profundo, né? Um trauma que não foi curado na infância, são dores que são relacionadas à maternidade e até de vidas passadas também. Vem junto com o espírito essas dores acumuladas, né? A solidão, a rejeição na infância, a falta de amor. E quando a pessoa cuida do bebê reborn, desse boneco, que imita perfeitamente o bebê, ela se torna, né, o bebê reborn, para ela, uma tentativa simbólica dela preencher essas feridas internas, entende? Por isso que a gente bate na tecla de que a humanidade está doente. Todos nós estamos aqui num hospital. A Terra é um hospital, é uma escola e é uma prisão, né? Então tem pessoas doentes, tem pessoas criminosas e tem seres que estão em aprendizado, né? Então essa tentativa simbólica de preencher essas feridas internas é porque a mente ela está carente, a mente ela está ferida, né? E muitas vezes ela não distingue o que é real, o que é simbólico. Por alguns momentos, aquele bebê de borracha ativa gatilhos que fazem a pessoa ela se sentir necessária, ela se sentir cuidada, ela se sentir amada. Então, é uma tentativa de suprir as carências, de dar sentido momentâneo para a própria existência. Só que a verdade é que, por mais realista que possa parecer, aquele bebê não é real. Ele não respira, ele não sente, ele não ama, ele não se mexe. É uma ilusão. Então aqui é que começa o grande problema. Quando o ser humano, nós tentamos preencher os nossos vazios internos com aquilo que é artificial. A gente vê pessoas que consomem muito para preencher um vazio, pessoas que transam bastante para suprir um vazio, pessoas que bebem, pessoas que fumam, pessoas que vivem querendo a presença dos outros o tempo todo, tendo que agradar os outros porque querem ser aceitos para preencher o vazio interno. Então, esse preenchimento dos vazios com algo artificial, ele paralisa o nosso processo de evolução. Porque você não está enfrentando a dor, você não está curando suas feridas, você não está elaborando seus traumas, né? Pelo contrário, você está mascarando, está anestesiando, está se enganando. Quanto mais a gente foge da dor, mais a gente se distancia da cura e da nossa própria missão espiritual, que todos nós temos uma missão, seja ela de cuidar espiritualmente, de evoluir espiritualmente para cuidar melhor da nossa família, dos nossos filhos, ser um marido melhor, uma esposa melhor, uma irmã melhor, ou seja, para ser um médico, um advogado, dentro da sua área, trazer a expansão da consciência, trazer a evolução espiritual que se conquistou
para a sua área, seja para aquela pessoa que tem uma missão de psicografia, de mediunidade, de clarividência, né, está à frente de algum trabalho espiritual trazendo cura. Todos nós temos algumas dessas missões. Todos nós temos, né? Então, no coletivo, está gerando uma sociedade desconectada da vida real. Vocês podem observar que as pessoas elas estão imersas na ilusão da matéria, dos vínculos verdadeiros. Tanto é que a pandemia foi um belo exemplo para aproximar as pessoas, né? A espiritualidade, ela é incontestável. A espiritualidade ela é estratégica. Ela traz algo para mostrar para nós uma realidade que a gente não está observando e para forçar a humanidade a se juntar, a crescer essa união, essa harmonia, voltar a se reencontrar, voltar a valorizar o contato humano, contato das palavras, do abraço, do toque, da presença, né? Então, nós percebemos sim uma desconexão da sociedade imensa. Nós temos a rede social, nós temos as ilusões, tudo está na palma da mão. Nós temos o joguinho do tigrinho, a pessoa está levando um cassino online no bolso, a pessoa está fumando um cigarro eletrônico, que é 10 vezes mais prejudicial que o cigarro convencional. Então a gente está vivendo uma desconexão totalmente da realidade do que está acontecendo, né? Desses vínculos verdadeiros, da empatia, da responsabilidade, principalmente da responsabilidade. Enquanto milhões de crianças estão na fila da adoção, precisando de amor, de cuidado, precisando de um lar, então tem gente que está investindo num bebê de borracha, tentando suprir essas carências, né, internas, que só o amor real poderia curar. Isso mostra o tamanho do vazio existencial que a gente está vivendo. As pessoas estão cada vez mais sucumbindo a esse abismo interno e buscando sempre na fantasia, sempre na ilusão, algo para tapar esse buraco. E isso é um efeito espiritual muito grave, porque em vez da gente fortalecer a união, fortalecer o vínculo, a gente está fortalecendo a ilusão, fortalecendo a desconexão da alma, está fugindo das responsabilidades. Quais tipos de responsabilidades? De enfrentar os BO da vida, de enfrentar os seus BO, de enfrentar você mesmo, as suas sombras, os seus traumas, né? Ah, mas eu não tenho trauma. Não, tem. Todos nós estamos cheios de trauma. Todos nós, em algum momento, foi falado alguma coisa na infância e repercute até hoje. O nosso cérebro, ele tem um comportamento moldado com o nosso passado. Entende? Então, essa alienação afetiva, essa alienação espiritual, então a humanidade está se distanciando cada vez mais do que é verdadeiro, do que é real, do que é essência, e está se entregando ao consumo, à fantasia, a esse materialismo afetivo, né? Só que existe sim um caminho, e não é um caminho que você vai encontrar algo externo. O caminho ele está sempre dentro de nós, e voltamos a olhar para dentro, e se permitir sentir essa dor, de viver o luto, né, de enfrentar a solidão, de se responsabilizar pela própria cura. A gente está querendo terceirizar a cura. Ou a gente culpa a Deus, ou a gente culpa os nossos pais, hoje a gente culpa a sociedade. Está terceirizando a responsabilidade que é nossa de nos curar. Só que precisa de autoconhecimento. O autoconhecimento é a melhor ferramenta para você viver plenamente. Precisa da espiritualidade consciente, ter fé naquilo que é palpável. Não estou falando de se ajoelhar e rezar 30 Ave Maria, ou de você adorar a Deus no culto lá fanaticamente, ou de você ir num terreiro de Umbanda e ter o animismo tomando conta, ou num centro espírita e viver na zombaria. Estou falando da espiritualidade, você e Deus, uma reza sincera, um pedido corajoso, um sinal, e sentir de verdade no seu coração a fé entrando, a luz entrando. Né? Precisa sim de terapia, as pessoas precisam olhar para a terapia, do enfrentamento das sombras, dessa ressignificação das feridas, porque as pessoas, sofreu um trauma, ela tem essa visão do trauma. Tem que ressignificar o que por trás disso tudo está refletindo, porque gerou consequências hoje. Então ressignifica a ferida para se tornar um ser humano melhor, porque se você não se cura, não ressignifica, você só vira um repetidor.
Aí você repete para a próxima geração. Aí o seu filho vai ter um trauma parecido, porque você não ressignificou e aí você repassa. Por isso que essa geração ela tem que se curar para poder a próxima ser curada. E muitas pessoas hoje, você que está nos assistindo, pode ser o ancestral que foi escolhido para curar a sua árvore genealógica. Já parou para pensar nisso? Você foi o escolhido para curar a sua árvore genealógica. De tudo que foi passado no passado, chegou em você e você está quebrando esse ciclo para as próximas gerações viver melhor. Olha a responsabilidade que está nas nossas mãos. Entende? Então ressignifiquem as feridas. É o que o ser humano vai conseguir. É onde ele vai conseguir preencher os seus vazios de forma verdadeira, sincera, com luz. Então é urgente, pessoal, a gente resgatar esses valores humanos, né? Praticar o amor real, compaixão concreta, esse olhar para o próximo, estender a mão para quem está precisando. Não é? A gente acha que é recebendo que a gente vai preencher um vazio, só que ao contrário, a gente tem que oferecer o amor, oferecer o cuidado, oferecer essa presença. Não há melhor maneira de agradecer do que servindo. Então serve, oferece amor, oferece cuidado. E um bebê, uma criança verdadeira, ela é a forma mais altruísta de amor que existe, porque por um longo período você não vai ser mais o centro das atenções. Você vai ter que dedicar sua vida total, atenção total, responsabilidade total, para formar um ser humano. Você vai formar um ser humano para entrar na sociedade e ser um bom ser humano. Então é uma responsabilidade enorme. As pessoas querem fugir dessa responsabilidade. Querem fugir disso. E aí, junto com os traumas de infância, do passado, que está um vazio, acham uma ilusão, um bebê de borracha, para transmitir esses traumas, para se sentir mais seguros. Então, enquanto o ser humano fugir da própria dor, ele vai continuar preso nessa ilusão. Só quando ele entende que essa dor faz parte do processo da cura, que é necessário enfrentar esse vazio, que é o caminho do crescimento, aí ele vai despertar. Aí nós vamos despertar. E é só nesse despertar que a humanidade vai trilhar o caminho da verdadeira missão, que é evoluir no amor, na consciência, evoluir na prática, com responsabilidade sem fuga e sem ilusões. Essa é a reflexão de hoje. Desejo que todos fiquem na santa paz de Deus, muita luz e muito axé para todos. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.